Lia Silva. Rodrigo Campos! Que prazer conversar com você, viu, Lia? Nossa, o prazer é todíssimo meu. Eu sou sua é a primeira fã. vez? É a primeira vez? É a primeira vez. É a primeira vez Olha que só, a gente... inesquecível. Exatamente, exatamente. Que bom, ó, eu tô muito feliz, eu também sou seu fã. Um privilégio ter você, assim, no canal. Obrigada. E conversar com você me faz muito bem. Já me faz bem pessoalmente e agora, publicamente, também vai me fazer bem, eu tenho certeza. Ah, então vamos rasgar seda mutuamente aqui, porque eu posso dizer a mesma coisa de você. É tudo verdade. Ó, então a pergunta para começar a nossa conversa é essa. A vida é colorida ou a vida é colorível? Eu adoro esses jogos de palavras, viu? Esse negócio de transformar uma palavra em outra, pegar uma palavra da língua portuguesa, essa coisa de ser colorível. Como é que você vê isso? A vida é colorida ou colorível? Essa coisa de jogo de palavras é legal. Eu sou professora de português e de inglês, né? Aliás, isso explica aqui o meu fundo, eu estou na minha sala de aula, e eu gosto disso também, né? As palavras, elas têm muito significado para mim, né? Às vezes você está conversando ou fazendo uma resenha aí, né? E aí eu uso uma palavra que fala, não, pera, essa palavra não cabe aqui, vamos voltar. Então as palavras, elas de fato significam muito para mim, né? E assim, para eu falar de se a vida é colorida ou colorível, eu gosto de pensar a partir do pressuposto de que esse colorido, ele é possível para um coração feliz, né? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, eu acho difícil que quem esteja, por acaso, passando por algum problema de depressão, de angústia, coração triste, vai responder que não é nem colorido, nem colorível, que é tudo... Então, a gente partindo do pressuposto de que nós somos seres humanos quebrados, rachados, partidos, né? É difícil a gente pensar, a partir das nossas fraturas de alma, que a vida é colorida. Né? Jesus já disse que o nosso exterior vai ser aquilo que o nosso olho vê, né? Então, como é que está aqui dentro, é como que o meu olhar sai. Tanto que tem dias que você acorda, você está super bem, né? Você olha, passarinho cantando, que bonito, nossa, que flor maravilhosa, olha o amarelo. E tem dias que você assim, não fala comigo, não quero ver. Porcaria de passarinho cantando, fica quieto. Não é? A gente tem esses altos e baixos. Então, a perspectiva de que se a vida é colorida ou ela é colorível, passa muito pela nossa alma, né? De como a gente está. E aí, a gente, como discípulo de Cristo, sabe que nós, como seres humanos, estamos todos descoloridos, né? Sim. Todos em tons de cinza. Verdade. E como é que a gente colore, então, a vida, né? Necessariamente precisa começar comigo, no meu interior, percebendo, trazendo a minha consciência, quais são as fraturas que eu carrego dentro de mim. O que está rachado aqui dentro? O que está quebrado, que não me permite olhar para a vida e ver o colorido, ou fazê-la colorida. Né? E a Bíblia chama essa fratura que todos nós temos de pecado. Mas eu não entendo o pecado, Rodrigo, como essa coisa moral que a religião ensina. Né? Quando Deus criou a humanidade, né, vamos pensar na história de Adão e Eva, ele colocou Adão e Eva lá e falou assim, ó, comam de tudo, menos daquela lá, por quê? No dia que vocês comerem daquela lá, certamente morrerão. Sim. Então, Deus cria a vida em contraponto com a morte. O que o homem escolhe? A morte. Aí, o que Deus faz? Não, peraí, não foi para isso que eu criei vocês, eu não criei vocês para a morte, vou dar um jeito nisso. O que ele faz? Manda Cristo.
E o que Cristo disse que veio fazer? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Uhum. Então, o que eu entendo que o Evangelho ensina para a gente sobre o pecado? Que o pecado é tudo aquilo que atenta contra a vida, contra a abundância da vida, contra a dignidade da vida. Uhum. Então, nessa perspectiva, eu posso estar pecando contra mim mesmo quando eu desisto de viver. Entendi. Quando eu desisto de ser saudável, quando eu desisto de ter um relacionamento saudável com os outros. Uhum. Então, é a partir dessa perspectiva de pecado que eu olho, e aí eu tento me perceber onde eu estou pecando, qual é a minha fratura. Uhum. E aí, Rodrigo, ao longo da minha história, eu aprendi que essa fratura, ela não pode ser consertada pelo meu próprio esforço. Eu já tive situações, eu passei por 2 divórcios, e um deles eu não queria perdoar. Eu tinha muita mágoa, muita raiva, muito ódio, e aquilo vinha dentro de mim, e eu queria vingança, e eu bolava na minha cabeça um plano de vingança, e o Espírito Santo soprava: Lia, não é isso que eu tenho para você. Lia, não é assim que eu quero que você viva a sua vida. Mas eu estava tão alterada com aquilo, né, naquela pulsão de morte, para usar o Freud, né? O Freud fala da pulsão de vida, da pulsão de morte. E eu estava nessa pulsão de morte. E eu ouvi o Espírito falando que não era isso que ele tinha para mim, mas durante um tempo eu ignorei. Até que um dia eu não aguentei mais, Rodrigo. Uhum. Eu falei assim, Deus, é o seguinte. Fui muito sincero, eu acho que eu sou uma filha meio mal criada, às vezes assim. Eu falei assim, pai, é o seguinte, já que o senhor quer que eu perdoe e eu não consigo, o senhor vai ter que fazer isso em mim, porque eu não tenho perdão para dar. Olha aqui o tanto de raiva que eu tenho. Então, assim, se o senhor não me der, eu vou perecer, me manda para o inferno, porque eu vou merecer mesmo, porque eu não vou conseguir. Uhum. Num outro momento, quando eu me pegava de novo com aquela raiva, aquele ódio, olha aqui, Deus, é isso que eu tenho. Eu não tenho outra coisa para oferecer. Eu não tenho o perdão que o senhor quer que eu dou. Uhum. Então, coloca em mim, porque senão eu vou perecer. Eu não sei te dizer, Rodrigo, quantas vezes eu orei dessa forma. Uhum. Mas um dia, depois de um tempo, eu falei, caramba, quanto tempo que eu não oro mais por esse assunto? Uhum. E aí eu descobri que aquela fratura tinha sido curada, que já não tinha mais ódio. E aí eu aprendi, não é na minha força. Uhum. Não é porque eu sei que eu tenho que perdoar, tá bom, então eu perdoo. Não, eu não perdoo, eu não tenho perdão para dar. Né? Pessoas que são difíceis da gente amar, e aí você fica, ai, nossa, tem que amar essa criatura. Oh, meu Deus, lá vem aquela criatura, não tem amor. Senhor, eu não consigo. Faz isso em mim. Então eu percebi, né, eu sou, né, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra mais evangélica, mas eu fui evangélica desde que eu nasci. Uhum. Então eu aprendi muita coisa de lei, aprendi muita coisa sobre os deveres, mas eu demorei muito tempo para que isso tudo encarnasse em mim em forma de amor. Então eu vivi muito tempo da minha vida seguindo uma lista de regras. Uhum. E aí, com o correr da história, eu percebi que aquela lista de regras não faziam diferença. Pelo contrário, elas despertavam mais tons de cinza dentro de mim do que cores. Entendi. E aí eu fui aprendendo a entregar isso para Deus. E aí eu descobri, lendo a Bíblia Viva, que o fruto do Espírito, lá em Gálatas, é algo que o próprio Espírito produz. Porque até então eu ficava tentando eu ser boa, eu ser amorosa, eu ser paciente, eu ser perdoadora, eu ser longânima, e eu sempre me frustrava porque eu não conseguia, eu estava sempre falhando. E isso causa uma angústia na gente, né? Então, assim, com o coração angustiado, não tem como você ver uma vida colorida. Uhum. E aí, quando eu tive esse despertar do Espírito Santo, né, de que sou eu que vou produzir isso em você, né, admite que você não consegue, admite que você não dá conta. Deus, eu não dou. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou perecer.
E aí, Rodrigo, não é que é mágica, mas parece que ao momento que você baixa a guarda, as coisas simplesmente fluem levemente, naturalmente, e aí você começa a conseguir ver a vida colorida. Uhum. E a consequência disso é que você passa a colorir a vida dos outros. Uhum. Porque antes, como eu estava muito frustrada comigo e com o próprio Deus, não tinha como eu colorir a vida do outro. Eu ia ser com o outro tão pesada e tão... como que é a palavra? Exigente. De querer que o outro seja aquilo que eu não consigo ser, Uhum. né? E de apontar o dedo para a pessoa assim, nossa, você está pecando nisso? Ah, não acredito que você faz isso. Sim. Ou então a pessoa vir chorar para você, ah, estou passando por isso. Aí você dizer, mas também, olha o que você fez, olha a vida que você leva. Verdade. Então, você perceber que o Espírito Santo faz em você, independente de você merecer, que é trabalho dele, que você não fez nada. E aí você vê, poxa, olha como eu sou tratada com amor. Perceber esse amor, receber esse perdão, me impossibilita de ser duro com o outro. Sim, de verdade. ser intolerante com o outro. E a partir disso, aí eu enxergo como o Senhor me dá graça para eu ajudar a colorir a vida do outro. Uhum. Né? Então eu vou ser bênção para ele, eu não vou ser fonte de crítica, né? Tem um texto que Jesus fala sobre pisar a cana, como que é? A cana esmagada? Sim, Uma coisa sim, assim, né? sim, exatamente. Sabe o que eu fiquei pensando quando você estava falando? Embora, conquanto a gente diga que isso não é uma coisa nossa, né? Não vem da nossa própria força, da força do nosso próprio braço, Uhum. isso me remete muito à questão da salvação também, que é pela Sim, graça, por meio da fé, isso. isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de Exato. obras para que ninguém se glorie. Uhum. E tal qual a salvação, né? Ela não Sim. é de nós, mas de alguma Isso. maneira, em alguma medida, a gente precisa abraçar isso, a gente precisa admitir que a gente precisa, etc e tal. Isso que você está falando parece que passa por isso também, porque, por exemplo, na sua narrativa, você precisou ser sincera consigo mesmo em relação ao processo inteiro. Exato. Então, tipo assim, não vem de você colorir a vida, mas passa por você admitir a sua limitação, passa por você admitir que a sua incapacidade, que tem coisas que você dá conta, tem coisas que você não dá conta, Exato. de que o seu sentimento ele é intenso nessa ou naquela direção, nesse momento, que você pode até dizer, olha, eu posso vir a sentir diferente, mas nesse momento o que está acontecendo é isso aqui. É negar, né? Você não dá para negar quem você é. Né? Quando eu falo assim, eu tô triste, mas eu não tenho motivo para ficar. Não fica triste, aí eu me obrigo a ficar alegre. Eu estou negando a minha humanidade, porque a tristeza faz parte disso. Exatamente. E eu acho que um dos medos que a gente tem em relação a isso é de, em admitindo a tristeza, em manifestando essa tristeza ou esses sentimentos ruins, a gente acha que a gente vai perpetuar eles. Tem muitas pessoas, por exemplo, que se escondem atrás de um sorriso, atrás de não, bola pra frente, não vamos dar tempo para sentir nada, né? Vamos tocar o barco, vamos pra frente. Não, já perdoei já, a pessoa nem perdoou. Não, já perdoei, tá tudo nem pra certo. Pensar o que significa perdoar. Só que a raiva contida, a raiva escondida, isso tem um poder de matar coisas na nossa interioridade. Nossa. Que você às vezes só vai perceber isso a médio e longo prazo, que você vai olhar assim e falar, por que eu sou tão indiferente? Por que né? E daí, quando você vai, por exemplo, a uma terapia, que você abre a caixa preta do avião, você fala, meu Deus do céu, tinha tanta raiva escondida, tinha tanta coisa que eu fui colocando para debaixo do tapete, e isso, a médio e longo prazo, adoece, e a vida continua descolorida por causa disso.
Entende? E aí a nossa tendência é culpar o outro, né? Isso, vai falar que é o outro. Eu sou infeliz por causa... O inferno são os outros, né? São os outros. A minha psicóloga me ensinou uma coisa que eu comecei a praticar faz pouco tempo. Que é admitir que eu tenho raiva. Sim. Demonstrar essa raiva ou expressar essa raiva, obviamente de maneira a causar menos saudável, impacto, né? Nos outros, né? Prejudicial nos outros, mas expressar isso de alguma forma, nem que seja pela oração, nem que seja pela conversa com um amigo, com uma pessoa. Porque ela falou assim, quando a gente admite e expressa um sentimento, ele passa. Exato. Entende? Eu tenho um filho de 12 anos e eu tenho ensinado ele a fazer isso que você está falando. Então, teve uma época que eu comprei um saco de boxe para ele. Falei, vem cá, vamos tirar, porque ele não é de falar. Homem naturalmente já não fala, menino menos ainda, né? Então, eu estava estimulando ele nisso, tá com raiva? Então, vamos lá, vamos socar. Aí depois o saco estragou e tal, agora vamos no travesseiro. Vamos. Hoje ele está com 12 anos, ele já tem outras condições, né? Já consegue conversar. E é muito legal a gente se educar nisso, porque nós somos de uma geração que foi ensinado que Jesus fica triste com quem está triste, exatamente, que você tem que ser alegre o tempo todo. E isso é tão antibíblico, porque o que o sábio do Eclesiastes falou? Ele diz que tem tempo para tudo. Sim. Então, existe um tempo que sim, você vai ficar triste, e tudo bem. Exatamente. Só que vai chegar o tempo que você vai estar feliz. Então, assim, não respeitar esse tempo é não respeitar a minha humanidade. E aí é interessante a gente ter autoconhecimento. Eu sou, assim, uma grande defensora de fazer terapia, sabe? Eu estou estudando psicanálise e eu tenho um professor que ele fala assim, quando eu for presidente do Brasil vai ser psicanálise para todo mundo. Eu falei, opa, tô junto, vamos, né? Eu voto em você. Eu voto em você. E porque o autoconhecimento, ele é libertador, né? Então, você ter condições de olhar para você, enxergar as suas fraturas internas e poder dizer assim, olha, aqui eu consigo trabalhar eu e o Espírito Santo. Só que aqui é mais profundo, eu vou precisar de ajuda profissional. Uhum. Aí você chega no profissional, o profissional fala, não, você vai precisar de medicação. E você receber tudo isso com a gratidão de que, nossa, o Senhor está cuidando de mim. Sim. Diferente do que as pessoas, não, psicólogo é para doido. Não, psicólogo não é para doido. Porque quem não é doido? Sim, exatamente, exatamente. Vamos assumir a nossa loucura de uma vez por toda, parar de se declarar super-herói, né? Isso, exatamente. A gente não mas ter essa consciência e essa condição de você identificar o que você consegue trabalhar, você e Deus, né, que tem a ver com caráter, que tem a ver com coisas que você sabe que você precisa melhorar para parecer mais com Cristo, né, com coisas que você tem que abrir mão e dizer, Senhor, isso é contigo, eu não consigo. Isso é da área espiritual. Agora você vai enxergar coisas que talvez você vai precisar de ajuda médica, e você tem que ter essa dignidade, né, de dizer, sim, não, aqui eu não consigo ir, o meu limite é até aqui, daqui para lá eu preciso de ajuda. E isso mostra amadurecimento também, né? Sim. E nisso tudo, né, o que eu entendo aí por colorir a vida do outro, né? Que enquanto eu estou sendo colorida por Deus, enquanto Ele está curando as minhas fraturas, Ele está me dando condições para ajudar o outro que está no mesmo caminho que eu. Sim. Aconteceu uma coisa muito curiosa na época que eu estava no meu segundo divórcio, que começou a aparecer na minha história mulheres com históricos de divórcio muito parecidos com o meu. Aí eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Eu estou atraindo mulher divorciada, né? Histórias muito parecidas. Teve uma época que tinha 9 ao meu redor, me procurando, querendo conversar, e eu fiquei assustada com aquilo, até eu entender que, assim, o Senhor estava trabalhando em mim uma ferida que não era só minha, que tem dezenas de pessoas passando por isso, e que se eu estou aberta para trabalhar por Ele, eu posso ser um instrumento para ajudar que Ele trabalhe na vida das outras. Então, aí isso eu entendo que é colorir a vida do outro. É quando eu sou abençoada por Deus, curada por Deus, e esse processo de Deus em mim me faz colorir a vida do outro. Sim.
Perfeito, perfeito. Mais uma metáfora também que eu comecei a lembrar, né? Nisso que você estava falando. Na verdade, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, quando a gente lê os Salmos, por exemplo, a Uhum. gente vê, metaforicamente falando, o salmista dando murro no saco de pancada. Não é isso? É, Ele falando da angústia da alma, da vontade de matar os seus inimigos e não sei o que. É isso, é o. e eu gosto quando ele fala com a própria alma, né? Assim, alma, por que Isso! você tá assim? Exatamente. Então assim, é a pessoa se desnudando e sem medo de se desnudar diante de Deus, porque ela está fazendo isso diante de Deus mesmo, né? Sim. E para você ver, né? Hoje às vezes a gente ouve a respeito de um Deus tão punitivo, etc e tal, e um salmista que é capaz de falar das coisas, das piores coisas da própria alma para Deus, é porque ele tinha a compreensão, como o outro já tinha dito, né, que é melhor cair nas mãos de Deus do que dos homens, por causa desse amor, dessa misericórdia, dessa graça, né? E então, assim, quando eu pensei nisso, isso me conectou também com um pouco daquela questão da performance. Por que a gente quer ser tão performático? Por É. que a gente quer esconder coisas que são Aham. realidades dentro de nós, É. achando que a gente vai dar conta de, em escondendo, fingindo que aquilo não existe, aquilo desaparecer? Ai, que E tolice. é uma besteira. Daí, uma outra coisa que eu pensei também é na metáfora do o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem Sim. pela manhã. Durante a noite, durante a tempestade da noite, durante o Uhum. vendaval da noite, você pode fazer o que você quiser, mas você não consegue causar artificialmente o dia, amanhã. É. É. Amanhã não vai aparecer porque você Exato. está tentando mover. Daí entra naquilo que você falou do esforço próprio. O seu esforço é Aham. incapaz de trazer amanhã que você tanto Isso. almeja. Eu ouvi de um conselheiro algo parecido com isso, dizendo assim: Lia, nesse momento você está no olho do furacão. Para todos os lados que você olha, você só vê ventania e destruição. Então vamos esperar o furacão passar. A hora que o vento baixar e as coisas, a poeira que o vento causou baixar, você vai conseguir enxergar o horizonte. Uhum. Caramba, é isso. É o tempo. Eu, Tudo tem um eu tempo. me sinto nesse olho do furacão. Vai Mas passar, vai passar, Lia? Vai. parece clichê, mas não é. Tudo vai passar. E passa mesmo. E tem você está falando de salmos, né? Uhum. Eu gosto muito de salmos também, mas dentro dessa perspectiva da gente estar quebrado, da gente estar buscando, né, ter essas fraturas consertadas, tem o Salmo de 34:18, que o salmista diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Uhum. Então, parece-me que nessa tentativa da gente querer viver uma vida de performance, a gente não se permite ter esse espírito abatido. Sim. A gente não se permite aceitar, aqui é o meu limite, eu não consigo mais ir daqui para frente. Uhum. Né? E a gente tem essa coisa de querer controlar o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, mas se eu disser que esse é o meu limite, os outros... O que os outros pensam ou dizem não está sob o meu controle. Sim. Né? Sob o meu controle está eu ser autêntica e zelar para que as minhas atitudes sejam guiadas pelo amor. Sim. Isso está sob o meu controle. Agora, o que os outros vão falar ou fazer a partir disso, eu não tenho mais controle. Então, não dá para eu ficar querendo agradar. Isso é um erro muito grande, né, Rodrigo? E a gente sofre muito por isso. Eu cresci com essa ideia de que para eu ser amada, eu preciso agradar. Sim. E isso detona a vida de qualquer pessoa, porque se você não vai agradar, não adianta. Uhum. Por mais que você se esforce, não vai, sempre vai ter um pouquinho, podia ter feito um pouquinho mais. Sim. E aí, todo o seu esforço, tudo que você fala, poxa, então eu não valho nada, eu não sirvo para nada, tudo que eu faço não é bom, você acaba olhando para você com um olhar tão ruim, tão desmerecedor de quem você é, né? E aí você olha para Jesus e fala, né? Eu acho linda aquela cena de Jesus com Pedro. Quando Pedro reconhece que ele é Deus, né? Que ele está lá no barco e tal, e aí ele tem até tira a roupa, né? E ele se
ajoelha e fala assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A minha alma está toda fraturada, eu estou todo rasgado, não tem cor nenhuma dentro de mim, e o Senhor é Deus, eu não posso ficar perto do Senhor. E diz o texto que Jesus olha no olho dele. Se ele estava prostrado, e Jesus olhou no olho dele, Jesus se prostrou. Ele desceu aonde Pedro estava e disse assim, Pedro, vem ser pescador de homens comigo. Só vem, me segue. Nossa, isso arrepia, sabe? De você saber que não importa o quão quebrado eu sou amada. É isso que importa. Então, como é que você vai viver uma vida descolorida, sabendo que você é assim tão amado? Né? O Brega tem uma frase que ele falou logo que eu comecei a seguir ele, nunca mais esqueci, assim, eu sou daqueles que estão perdoados. Então eu vou andar pelo mundo como uma pessoa perdoada e não como alguém condenado. Isso é de uma libertação tão grande. Eu sou uma perdoada, ó, levanta a cabeça, tá perdoado. Isso. Mas você peca todo dia. Mas o mesmo pecado que eu não cometi já tem perdão para ele. É o perdão para o passado, para o presente, para o futuro, né? E, assim, só indo para o fim da nossa conversa, infelizmente, mas isso que você está falando, quando você se enxerga como um ser humano amado e perdoado visceralmente, ou seja, você não precisa fazer nada para Deus te amar mais, você não, né, etc. As cores da vida, elas saltam aos teus olhos. A gente falou muito sobre essa questão, né, de a vida é colorida ou colorível. Colorida. A vida, essencialmente, ela é colorida, porque ela vem do seio de Deus. Tudo que foi criado à imagem de Deus, expressa os atributos invisíveis de Deus. Quando eu penso no Jardim do Éden, quando eu penso no Jardim do Éden, vem uma profusão de cores, assim, sim, cores para todos os lados. Cores, harmonias, comunicação sem fim, um negócio maravilhoso. E daí, o que é que descolore a vida? Descolore a vida tudo que não combina com a vida. Isso, exato. É o olhar egoísta, é o olhar autodestrutivo, é a minha vontade de arrasar com a natureza sem responsabilidade, de lidar com os recursos limitados como se fossem ilimitados, violar o meu próximo, é isso que descolore a vida. O Brega usa muito a palavra umbilical. Né? Quanto mais umbilicais nós somos, menos colorida a vida será. Exatamente. Então, assim, de fato, essa vida que a gente está vivendo, ela é um verdadeiro resgate dessas cores que foram influenciadas por esse olhar mal de cada um de nós, né? Então a gente passa a vida inteira sendo resgatados. Por isso que a minha noção de salvação, ela não é uma salvação assim, a salvação que acontece depois que você morre e você vai para um lugar ou vai para o outro. Não. Mas a gente está sendo salvo pela graça de Deus todos os dias, né? E para completar isso que você está falando, lembrei de um texto de Efésios agora, que Paulo fala que nós somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para praticar boas obras. E o que é muito legal é que essa palavra que Paulo usa, criados ou obra, ela vem da raiz poimê no grego, que é de poema. E Paulo só usa essa palavra 2 vezes, essa em Efésios 2:10, depois ele usa em Gálatas de novo, para trazer a ideia de que nós somos resultados de um poema de Deus. E por que ele criou esse poema? Para que a gente ande em boas obras. O que é boas obras? Né? Nossa, então assim, poema, colorido, cores, tem tudo a ver com a vida que Deus deu pra gente. É verdade. Muito bom. Lia, que delícia, eu ficaria aqui horas, hein? Não tô puxando sardinha não, mas eu ficaria aqui de boa. Mas, Rodrigo, assim, falar dessas coisas que nos habitam, dessas coisas que funcionam na nossa vida, não é receita de bolo, isso funciona, a gente experimenta. Então, assim,
é bom demais, a gente poderia mesmo ficar para sempre. Não ia faltar assunto. Muito bom, muito bom. Ó, eu quero dar então um recado para vocês que estão assistindo a gente. Saiba que tem outros vídeos de conversas como essa aqui no canal, vocês podem dar uma olhadinha aí. Toda quarta-feira tem um vídeo desse de conversa novo. Se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreve aí, deixa a sua curtida. E essa conversa ela pode ser expandida, ela pode crescer, por exemplo. Você pode pegar esses comentários que você tem aí, esse lugar de comentários, e colocar a sua opinião, a sua ideia, um exemplo que surgiu na sua mente quando a gente estava falando de algo. Então vamos expandir esse conteúdo, vamos crescer, porque é isso, né? O Evangelho e o ensino de Jesus, ele ajuda a gente a expandir a mente. Nele habitam todos os tesouros. Isso. Ai, que delícia. E a gente pode fazer isso crescer assim infinitamente, né? E não apenas mentalmente falando, intelectualmente, mas principalmente na prática, porque quanto mais a gente vivencia isso, mais a gente aprende, né? Vai enriquecendo. Eu quero aproveitar para fazer uma merchan aqui. Por favor, faça. Eu moro na região de Campinas, eu moro na cidade de Paulínia, mas em Campinas nós temos um grupo, né, do Caminho da Graça, Estação Campinas. A gente se reúne a cada 15 dias para ter conversas como essa que a gente está tendo aqui. Os nossos encontros têm sido assim, conversa, reflexão, todo mundo participa. Então, quem for aqui da região de Campinas, convidadíssimo. Nesse dia 30, agora eleições, a gente não vai ter encontro, mas no próximo domingo, 10 horas da manhã, na ACI, no centro de cidade, lá pertinho Pode me escrever nos comentários aí, depois que eu mando o endereço certinho, convidar as pessoas para vir ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de reflexão, expandir a mente, ganhar consciência de Cristo na gente. Está todo mundo convidado. Com certeza. E vamos ver se a gente encontra, Lia, um jeito, a gente dá um jeito de se encontrar pessoalmente em algum momento, hein? Tem que ser. A gente vai precisar dar um abraço, eu vou precisar. Você, infelizmente, a sua amizade já criou essa necessidade em mim, você tá entendendo? Então a gente vai ter que dar um jeito aí. Eu não sei se vai ser esse ano, no ano que vem. Vamos pensar vai acontecer. Um jeito junto. Vamos sim. Obrigado, Thalia. Obrigado. Eu que agradeço. Carinho, uma alegria imensa. Imagina, uma alegria imensa estar aqui. Né? Eu sempre sou muito enriquecida com você, então só tenho a ganhar. Eu também. Vamos fazer isso mais vezes também. Vamos sim. Tá bom. Beijo, então. Beijo, até a próxima. Até. Tchau. Tchau.